Senhor presidente, senhores vereadores, o público que está aqui no nosso plenário hoje, aqueles que nos acompanham pela transmissão online, boa tarde. Bom, senhor presidente, o que me trouxe na tribuna hoje é, na verdade, o aniversário da conquista do voto feminino no Brasil. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero fazer uma consideração sobre o primeiro seminário sobre o transtorno do espectro autista, que nós participamos agora de manhã, o doutor Paulo, o senhor, o João Paulo teve lá, o Kleber teve lá também, e dizer assim, que o seminário foi muito bom, as palestras eram boas, os palestrantes muito bons, mas eu, assistente social, fiquei muito chateada com uma questão que está ocorrendo no nosso município. Durante o evento foi dito que foi criado um comitê, vocês ouviram isso? Que nós temos um comitê para tratar de fluxos, das discussões, do alinhamento sobre o trabalho com as pessoas com transtorno do espectro autista, e não só elas, mas também com as pessoas com deficiência. O que me causou estranheza foi o fato de a política de assistência ter sido excluída desse comitê. O comitê foi dito lá, né, ele está formado apenas com a política de educação, com a saúde, né, e com a Secretaria da Mulher e da Inclusão. Ora, quando na fala dos palestrantes, todos eles, né? O Dr. William, inclusive, que fez uma fala maravilhosa e trouxe todo um fluxo de trabalho e falando uma fala mais voltada para os profissionais da saúde que lá estavam, né? No primeiro slide dele, ele colocou lá a intersetorialidade e a política de assistência estava lá. Eu não consigo entender o trabalho com as pessoas com deficiência sem a política de assistência. E não só a política de assistência. Nós temos que envolver, sim, todas as secretarias. Porque o usuário, porque a pessoa, ela necessita de todas as políticas públicas do município. Não é só da saúde e da educação. Vejam os senhores, para acesso ao BPC, qual é o primeiro critério para uma pessoa acessar o BPC? Estar inscrito no cadastro único. Aonde faz o cadastro único? Tão debatido nesta casa. Né? Então, assim, ao longo dos anos, nós temos 6 CRAs no nosso município, nós temos 6 CRAs espalhados pelo território, temos 2 CREAs, nós conhecemos a população, nós temos ela mapeada, nós fazemos acompanhamento familiar, o PAIF, né? Fazemos parceria, inclusive, com outras políticas públicas. Então, eu não consigo entender como se cria um comitê e se exclui a política de assistência do município dele. Essa indignação minha não é só minha. Todas as assistentes sociais que lá estavam, os psicólogos da política de assistência que lá estavam, acho que acredito eu que eles estão com o mesmo sentimento que eu estou. Então, assim, estou bem chateada, bem triste com isso e vou além. Eu acho que quando você pensa numa política pública, você tem que trabalhar de forma intersetorial. Hoje nós temos uma Secretaria de Inovação. Mas será que a inovação não vai estar envolvida nesse processo? Será que a cultura não vai estar envolvida nisso? Será que o esporte? Né? Inclusive, nós estamos fazendo, o CRAS do Socavão está fazendo uma parceria com o secretário de Esportes para levar o paradesporto de maneira inédita para o distrito de Socavão. Então, eu não entendo. Eu, como técnica da política de assistência, eu sou responsável pelo BPC Escola no território do Socavão. Quando eu faço visita para uma criança com deficiência, eu vejo inclusive a acessibilidade que ela tem na casa dela. Quantas vezes nós precisamos da Secretaria de Infraestrutura para que tenha um acesso até a casa da criança, de um cadeirante,
né? Então eu espero que isso seja corrigido no município, né? Mas eu não podia deixar de fazer esse comentário aqui. Eu vejo que o usuário ele não pode ser privado de um atendimento adequado. E ter um atendimento adequado significa todas as políticas públicas trabalharem juntas. Não é à toa que Castro, se você puxar o resultado de Castro dos ODS, nós estamos no vermelho na questão da intersetorialidade. Por que será? Por que será? Então, eu acho que a gente precisa avançar nisso. Mas, voltando ao que me trouxe na tribuna, amanhã, dia 24 de fevereiro, é aniversário da conquista do voto feminino no Brasil. E eu, óbvio, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui na tribuna. Nós, mulheres, conquistamos o direito ao voto em 1932. Mas vocês sabiam que o voto em 1932 ele era limitado às mulheres alfabetizadas, brancas e maiores de 21 anos? Vocês sabiam disso? Pois bem, as solteiras e as viúvas, elas precisavam ter renda, e as casadas precisavam ter autorização do marido para poder votar. Nada nos foi dado, nada nos foi dado. Câmara de Castro, 1789, a fundação da Câmara de Castro. Quantas mulheres tivemos eleitas? 7, ao longo da história. Muitas mulheres, por diferentes caminhos e formas, diferentes lutas, elas foram precursoras na defesa dos nossos direitos. Vou citar aqui algumas. Anísia Floresta, em 1810, ela foi pioneira no feminismo e trabalhando nessa frente. A Leolinda Daltro, em 1910, ela criou inclusive o Partido Republicano Feminino, o primeiro partido que tinha um viés para as mulheres. Berta Lutz, a Almerinda Gama, que ficou conhecida pela frase dela: a inteligência não tem sexo. A inteligência não tem sexo. Então, assim, somente em 1946, o voto feminino se tornou universal e obrigatório, sendo uma conquista histórica dos movimentos feministas. Nós somos 52% do eleitorado. Somente 17,7% das cadeiras das câmaras dos deputados são ocupadas por mulheres. 16% no Senado. E no estado do Paraná, nós temos 17% de vereadoras eleitas nas câmaras municipais. Ainda há muito pelo que se lutar, pela garantia da cidadania e emancipação das políticas públicas para as mulheres. Assim, eu quero aqui reafirmar o meu compromisso com a população de Castro, não só com a população em geral, mas hoje minha fala específica para as mulheres, Para as mulheres que querem ingressar na política, que procurem a gente, que procurem o nosso gabinete. Mas o meu contato, quero fazer um pedido, o meu contato correto está no site oficial da Câmara de Castro, não é em redinha social de outras pessoas. O meu contato correto está aqui no site da Câmara, minha assessora está aqui, e as minhas redes sociais eu divulgo o meu celular e tudo mais. Quero dizer para as mulheres que contem comigo sempre. E também lembrar, senhor presidente, que eu ainda não tive resposta com relação à Procuradoria da Mulher. Eu fiz um requerimento no passado, foi votado, foi aprovado, e eu ainda não tive esse respaldo. Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço a oportunidade. Tenham todos uma semana abençoada. Assim, muito importante seu requerimento, Levi, e como bem você falou aí na sua fala,
Desde o ano passado, a gente fez vários requerimentos com relação à questão da água. O que se observou é que, infelizmente, havia um abandono do povo do interior, porque assim, o problema, na verdade, ele já existia. O que aconteceu foi que eles não foram atendidos e vieram todos uma vez querendo ser atendidos, óbvio, né? A gente pode ficar sem a luz, mas sem a água não, né? Então, com relação ao contrato que o senhor acabou de mencionar aí na sua fala, né, foram 4 poços que ficaram para ser perfurados. No contrato dizia que a perfuração é R$39 mil, o custo da perfuração, até no máximo 100 metros. Então, se não desse água nos 100 metros, para continuar perfurando, teria que ser mais 39 mil. Esse era o contrato que tinha, né? E ficou definido 4 locais que deveriam ser perfurados poços, porém, não houve um estudo prévio se era o melhor lugar, se ali tinha água, se não tinha água. Portanto, que ano passado eu fiz questionamentos e não fui respondida, diga-se de passagem, pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, que inclusive mudou a data das reuniões 3, 4 vezes, e no frigir dos ovos, acredito que a última, que seria a primeira do ano, não foi nem realizada. Posso estar enganada se depois mudaram tantas vezes a data, porque existe o fundo de saneamento. E com o fundo de saneamento, eu fiz um questionamento de se contratar o estudo, como você acabou de colocar aí na sua fala, né? O estudo geológico, para que você seja assertivo, para que o recurso público ele seja bem aplicado, né? Então, não é só chegar e furando um poço, porque daí os 4 que foram perfurados, e teve que ser perfurado, porque o contrato estava dizendo que era para perfurar ali, nenhum deles deu certo. Nenhum deles teve água, ou seja, 39 mil vezes 4, quanto foi o nosso prejuízo, né? Então, eu penso que tudo tem que ser planejamento, o bom uso do dinheiro público, é fazer a contratação, o termo de referência do contrato, de maneira que favoreça o município, né, a aplicação do recurso público, e esse é um problema recorrente no município inteiro. Né? Acho que ano passado todos os vereadores aqui pediram sobre as questões de água, e é uma coisa que preocupa muito, porque, como você falou, as nascentes estão com pouca vazão de água, né? Então, também a gente precisa fazer um trabalho com a população, de conscientização e um trabalho educativo. Requerimento 50, informações sobre a possibilidade de implantação de calçamento nas estradas rurais que passam em frente às escolas municipais das comunidades de Tanque Grande, Serra do Apão e São Luís dos Machados, distrito de Socavão. Em discussão, requerimento. Peço palavras, senhor presidente. Sim, vereadora Fátima. Então, senhor presidente, eu estou reiterando, ano passado, através do requerimento 536, e foi em maio, eu fiz, na verdade, vários projetos e encaminhei ao doutor Reinaldo via requerimento para que ele fizesse o protocolo junto ao governo do Estado, solicitando diversas verbas. Então, existe o programa estadual Estradas da Integração, e, através dele, há a possibilidade de fazer vários tipos de pavimento, seja com paver, com pedra irregular, com CBQU. E, ano passado, eu fiz diversas solicitações de pavimentação, ele havia protocolado isso junto ao governo do Estado, e esse meu requerimento vem reiterar na situação aqui, hoje, tratando das escolas, né, do Tanque Grande, da Serra do Apão e do São Luís dos Machados. É uma tristeza, senhor presidente. A poeira, Levi teve comigo esses dias na escola do Tanque Grande, a poeira que vai dentro da escola, porque a escola é na estrada, né? É na estrada, o senhor conhece, sabe? É na estrada, então, aquele poeirão, não tem um redutor de velocidade antes também, então os carros passam correndo, passa caminhão, passa tudo, um calor, as professoras com as janelas fechadas, e ainda assim vem poeira. Aí, na oportunidade, a secretária de Educação estava lá também, aí ela falou que vão colocar vidros lá, que já estava licitado, vão colocar, mas, na verdade, não vai resolver.
Não vai resolver, e eu até fiquei preocupada com essa questão de se colocar vidros lá. Então, tipo, pode dar uma amenizada, mas não vai resolver. Então, o meu requerimento vem questionar qual foi a resposta do governo do Estado? Não teve resposta, não conseguimos um recurso do Estado para fazer essa pavimentação. Se trata de 500 metros, né? O certo seria fazer ali 1 quilômetro, né, para ser um trecho, mas 500 metros já é um trecho antes da escola e um trecho depois da escola. Já resolveria. Então, o meu requerimento reitera aquela solicitação, né, em prol das crianças, das professoras, das pessoas que trabalham lá na escola, né, se torna um ambiente salubre. E não é só a escola que tem lá, tem o posto de saúde, que nem no São Luís dos Machados. Tem o posto de saúde, na Serra do Apom também está o posto de saúde, a escola e a igreja, no São Luís a mesma coisa. Então, assim, é um bem que traz para a comunidade. Nós estamos falando de salubridade, de saúde, de bem-estar para as nossas crianças. Então, eu pergunto aqui da possibilidade de fazer também com recursos próprios. Obrigado. Requerimento 55. Informações sobre a possibilidade de construção de um restaurante popular nesta cidade. Em discussão, requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Sim, vereadora. Então, da mesma forma, senhor presidente, eu estou reiterando o meu requerimento 573, que também fiz em maio, né, porque o governo do Estado ele tem recursos abertos através da SEAB e do programa do DESAN, né, que são os programas de segurança alimentar, e, na verdade, havia uma verba de 2 milhões de reais disponível para a construção de restaurante. Então, eu também fiz um projeto para que o doutor Rinaldo pedisse lá esse recurso, protocolasse. Então, estou perguntando aqui qual foi o posicionamento do Estado com relação à possibilidade desse recurso e se o município de Castro mantém o interesse na construção e implantação do restaurante popular, porque seria de grande valia para o nosso público vulnerável. Né? Há uma ideia inicial de se fazer um restaurante popular aqui na região aqui da Vila Rio Branco, né? Nessa região aqui, e para a população nossa seria de grande valia. Então, eu estou questionando aqui da viabilidade e se o governo do Estado vai ser parceiro ou não, se há interesse do município em se manter a proposta e, de repente, dispor de recurso próprio para estar fazendo isso. Enfim, é nesse sentido, senhor presidente. Obrigada.